Olá, meus amados irmãos em Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. Este momento, meus irmãos, que nós abrimos o nosso coração a Jesus em busca de uma palavra de esclarecimento, em busca de uma esperança para o nosso coração. Então, nós desejamos que todas as palavras que nós compartilharmos aqui hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, dos ensinamentos dos bons espíritos e de Jesus, possam ser palavras que vão nos auxiliar, nos guiar para um caminho melhor, que vão nos trazer esperança e consolação. Com isso, meus irmãos, neste momento que a gente se une em um só pensamento, e eleva esse pensamento até a Deus, nosso Pai, nós também convidamos a Jesus para estar presente aqui conosco, nos abençoando, nos amparando e nos intuindo em mais um dia de reflexão. Bom, meus amados irmãos, hoje nós estamos dando sequência ao Evangelho do tema de ontem, o Evangelho de número 609. Este nosso Evangelho de hoje é continuação do Evangelho de número 609, o qual a gente abordou sobre a grande porta da ilusão, que por outras palavras é o suicídio. E hoje nós estamos aqui com o propósito de trazer alguns relatos de irmãos espirituais que optaram por essa porta da ilusão, a fim de nos trazer esclarecimento, discernimento e também nos trazer mais fé e coragem no coração. Porque muitos de nós, se não todos, todos nós, enfrentamos problemas, dificuldades, enfrentamos situações dolorosas em nossa vida. E escolher a porta do suicídio é escolher uma porta da ilusão. Porque o suicídio, ele não tira, meus irmãos, a dor. O suicídio, ele não vai nos livrar do problema. O suicídio não soluciona as questões financeiras, amorosas, de culpa, de remorso. Não soluciona. Pelo contrário, é quando se opta pelo suicídio que aí sim se conhece o verdadeiro sofrimento. É quando se entra pela porta da ilusão do suicídio é que se conhecerá o verdadeiro sofrimento. O suicídio traz perturbação, dor para quem opta por ele, dor para aqueles que ficam, dor para os filhos, os pais, esposa, companheiros, dor em todos os sentidos. Com isso, meus irmãos, não é algo que a gente deve ficar cultivando pensar. Porque a ideia do suicídio, ela não surge do nada e repentinamente, primeira vez que se pensa, já se entrega essa ideia. Não. A ideia do suicídio, ela é muito, muito minuciosa, melindrosa, acho que essa é a palavra. Porque é uma ideia que vem sendo cultivada de pouquinho em pouquinho por nós mesmos. Então é um dia numa situação que a gente passa e logo se pensa, vou me matar por isso. Mas não se mata, mas fica pensando. Aí resolve o problema. Aí daqui a uns anos acontece uma outra situação, uma outra dificuldade. Vamos supor aqui uma dificuldade financeira. Aí logo se pensa, não tem solução. Vou optar pelo suicídio. E aí pensa de novo naquela ideia. Ou seja, algo que já havia se pensado surge de novo. E aí começa cada vez mais frequente. Essa ideia vem brotando cada vez mais. Então começamos a qualquer coisinha a falar, vou me suicidar. Eu tenho que morrer mesmo. Porque nada dá certo na minha vida,
Então vou tirar minha vida? Então começa com a maior facilidade, porque já está tão acostumado a pensar sobre isso que é natural afirmar que qualquer coisa irá suicidar-se. Torna-se natural afirmar que deseja pôr fim na vida, de tanto que já se pensa nisso. E isso é ao longo de anos, muitas vezes. Anos. Então, muitos irmãos, com frequência, afirmam que vão tirar a vida, suicidar, e afirmam com muita facilidade isso, dizendo até mesmo de forma impulsiva, ou como se diz em alguns casos se diz isso da boca para fora, porque já está acostumado a dizer. Então muitos irmãos ficam repetindo, e fala, trazendo dor para ele e dor para a família. Porque aqueles que convivem perto ficam extremamente preocupados com essas afirmativas a todo momento. Porque não são afirmativas para a gente brincar com elas. Não são afirmativas para dizermos, meus irmãos, da boca para fora. Ou na impulsividade. Ou em lapsos de momento. Afirmar nada tá dando certo, vou tirar minha vida. Porque quanto mais a gente nutre esse pensamento de suicídio, olha só, mais se torna natural a gente falar sobre afirmar sobre ele, que deseja cometer o suicídio. E isso é muito preocupante, porque vai criando uma sintonia com espíritos que desejam, muitas vezes, que a gente cometa o suicídio. Ou com espíritos que se comprazem em conduzir a encarnados ao suicídio. E isso fica muito claro para todos nós na obra Martírios de um Suicida, dos Suicidas, esta obra que a gente também mostrou ela ontem, meus irmãos. Como a gente disse, essa obra aqui está um pouco já mais antiga, excelente, mas excelente. Martírio dos Suicidas, de Almerindo Martins de Castro. Almerindo Martins, ele vai trazer nessa obra um relato, um caso de um jovem que pensava assim por qualquer coisa no suicídio. Vou tirar minha vida, vou suicidar. Então já estava acostumado com aquilo. Esse desejo, sabe esse desejo repentino assim, vou tirar minha vida, nada tá certo, vou suicidar. E quando esse jovem menos esperou, isso aconteceu. Olha só. Quando ele menos esperou, aconteceu. Ele não tinha a intenção verdadeira de suicidar, mas estava ali pensando, desejando, já tinha um tempo. E quando ele menos esperou, aconteceu. Eu quero trazer esse caso para nós, até mesmo, meus irmãos, para a gente fixar no nosso coração firmemente que a vida é uma preciosidade. A reencarnação é uma preciosidade. É um presente que Deus nos concede, uma nova chance. Às vezes, ficar afirmando, às vezes não sempre, ficar afirmando isso, o suicídio ou o desejo de perder a vida, é a gente como se a gente estivesse de frente para Deus menosprezando esse presente que Ele nos deu. Isso é muito sério. Então eu queria trazer o caso desse rapaz que Almerindo ele narra nesta obra para todos nós. Olha só, Almerindo ele vai dizer o seguinte: havia um rapaz que sentia muita raiva e muita inveja de qualquer pessoa que se demonstrasse feliz ou que conquistasse algo na vida. Era um rapaz que ele tinha um emprego, era um rapaz que ele já era bem desenvolvido na vida, mas ele continuava nesses pensamentos de nada tá bom, é raiva de todo mundo, uma pessoa muito melindrosa de se lidar, uma pessoa que vê o lado negativo de tudo. É essa a imagem desse rapaz.
E Almerindo, ele traz, era um rapaz que nutria pensamentos a todo instante de muita raiva e muito ódio. Então, certa feita, quando ele estava revoltado, e era comum ele estar revoltado por qualquer coisinha ele se revoltava. Então, em uma dessas revoltas dele, já costumeiras, estava à noite, ele caminhando à beirada ali de um porto, e ele começou a sentir muita raiva, muito ódio, começou a se revoltar muito com as pessoas, e ele estava naquele momento que já era conhecido dele passar. E nesse momento, nesse dia, ele começou a desejar no suicídio. Olhou para as águas ali perto do porto e pensou, pensar no suicídio mesmo, porque nada tá bom em minha vida, nada se desenvolve, podia morrer. É isso que o rapaz pensa. Então, na raiva do momento, na impulsividade do momento, é isso que a gente queria trazer aqui. Muitos irmãos, na impulsividade do momento, sem passar pelo filtro da razão, afirmam o desejo do suicídio. E assim aconteceu com esse rapaz. No filtro ali, na impulsividade, sem passar pelo filtro do raciocínio do que ele estava desejando para ele desejou firmemente o suicídio naquelas águas que ele estava passando do lado. E de forma impulsiva, ele pensou em se lançar ali nas águas. Mas foi só um pensamento. Não é assim que a gente geralmente pensa aqui na Terra? É só um pensamento, é só um desejo. Mas Jesus nos alertou e ensinou sobre a força do pensamento, sobre a força do que a gente deseja. Então, nesse pensamento desse rapaz, pensamento imaturo, ele sentiu 6 braços invisíveis de espíritos o projetarem e o empurrarem no rio. Olha só, ele tentou lutar, mas a luta foi em vão. Em vão. E muitos ali deram ele como suicida. Após um tempo, olha só, meus irmãos, após um tempo, esse irmão, ele pôde se comunicar, trazer uma comunicação. E ele vai trazer o seguinte esclarecimento para nós. Sei que fui vítima de meus maus sentimentos. Não me suicidei verdadeiramente, porque fui jogado no rio. Mas esse ato foi provocado por mim, porque fui eu quem atraí por meus sentimentos inferiores espíritos capazes de partilhar das tendências malsãs do meu coração. Meus irmãos, este caso que Almerindo traz, eu acho que é um caso para todos nós minuciosamente analisar ele. Um pensamento imaturo, um pensamento impulsivo de suicídio pode suscitar em suicídio. O rapaz aqui da história pensou, só passou pela cabeça dele, eu quero suicidar, mas passou assim, ele estava com vontade mesmo. Mas o que ele relata é que ele não ia fazer. Mas ele fala, vou me matar mesmo. Só que esse pensamento dele, através do fluido do pensamento, criou uma força tão grande. Olha só, o fluido do pensamento, que é o fluido da vontade, criou uma força tão grande que espíritos que foram atraídos por ele pelos pensamentos que ele tinha, aproveitaram desse fluido e conseguiram o empurrar. Eles conseguiram usufruir da força da matéria, os espíritos, e empurraram esse jovem na água. Muitos podem ficar um pouco assustados com isso, mas, meus irmãos, no livro A Gênese, do nosso querido Allan Kardec,
Nosso querido codificador da doutrina espírita nos explica ali neste livro perfeitamente sobre a potência do fluido e como que esse fluido, através do nosso pensamento e da nossa vontade, ele cria algo. E muitos espíritos, não todos, mas muitos, conseguem usufruir desse fluido, dessa vontade e exercer uma força na matéria. Exatamente. Então é o que aconteceu com esse jovem. Ficou desejando tanto suicidar, ficou desejando tanto morrer, ficou desejando tanto tirar a vida, que espíritos foram atraídos para perto dele. E esses espíritos ficaram ali perto dele. E usufruíram da força do pensamento dele. Por isso, meus irmãos, até o pensar em suicídio, temos que buscar extirpar de nós. Até o pensar em suicídio, temos que buscar extirpar. Porque além de atrair mãos espirituais que ainda se comprazem nessas tendências suicidas, nós estamos criando força perto de nós para esse momento do suicídio. Por isso que falar da boca para fora, falar na impulsividade, ficar desejando, a qualquer probleminha ficar afirmando, pode suscitar uma situação como essa. E olha só, o jovem, ele vai esclarecer na carta dele, no relato dele, que ele não teve culpa, responsabilidade, acho que é responsabilidade a palavra, responsabilidade completa desse ato. Ele não foi considerado suicida, mas ele teve uma parcela desse ato. Então, quando ele passou para a vida espiritual, ele teve um período que ele viveu como um suicida mesmo. Porque ele pensou, ele desejou e ele teve vontade disso. E esse pensamento atraiu espíritos que conseguiram usar do fluido para conduzir a esse ato. A empurrar ele pro lago e o afogar. Então ele não teve a responsabilidade completa, porque os espíritos que participaram disso também tiveram. Mas ele teve uma parcela, por ter pensado, desejado e ter tido vontade. Vejamos bem, meus irmãos. Olha, meus irmãos, quantos espíritos suicidas eles afirmam para nós? Ah, se eu soubesse. Ah, se eu soubesse que o sofrimento que me aguardava com o suicídio era muito maior que o sofrimento que eu vivia na Terra. Ah, se eu soubesse que meus problemas seriam piores com essa escolha. Ah, se eu soubesse o tamanho da perturbação que entraria. Ah, se eu soubesse. Muitos irmãos suicidas trazem para nós. Ah, se eu soubesse o que me aguardava após o suicídio. Com um peso de arrependimento, com um peso de remorso por ter feito essa escolha. Ah, se eu soubesse. É assim que eles nos trazem. Como acontece no relato do irmão chamado Hermes. Esse relato a gente também encontra na obra Martírios dos Suicidas. Hermes, ele vai trazer o seguinte relato pra gente. Só a dor me acompanhou. Só a dor me acompanhou. O último sonho dos derrotados é a morte. Mas, ó almas desiludidas, volvei para outros horizontes o olhar das vossas esperanças. Não há morte. Ninguém pode eliminar de si a própria vida, porque a vida é imortal. Não vos seduza, desiludidos pela miragem da morte. Se quereis o remédio para a vossa desilusão, para a vossa mágoa, para a vossa dor, amai, amai-as.
Esse é só um trechinho, meus irmãos, do relato do querido Hermes, um espírito que optou pelo suicídio. E depois de passar pelo martírio ali do suicídio, o martírio que a gente diz é a dor após o suicídio, ele traz essa mensagem: só a dor me acompanhou. E muito lindo o que ele diz para nós. Se queres o remédio para a sua desilusão, para a vossa mágoa, para a vossa dor, amai. Amai. Muitas vezes queremos a solução rápida para a dor que estamos sentindo, para a mágoa, para a culpa, para a vergonha, para as dificuldades. Queremos a solução rápida, achando que essa solução se chama suicídio. Mas o suicídio não soluciona nenhum problema, só agrava eles. Só agrava. E Hermes diz: se desejamos o remédio para tudo que fere a nossa alma, que esse remédio seja o amor. Amar o momento que estamos passando, compreensão, fé, esperança no amanhã melhor. E muita oração. Se os pensamentos de suicídio rondarem a nossa alma, meus irmãos, oremos a Deus, oremos a Jesus. A oração fortalece a alma. A oração, ela não tira os problemas, não tira as dificuldades, mas a oração fortalece muito o nosso coração para enfrentar esses momentos. Precisamos fortalecer, meus irmãos, o nosso coração, o pensamento e a alma, para a gente não desanimar nas dificuldades da vida. Precisamos passar por elas. Então nos fortalecemos com muita fé em Jesus, muita fé no amanhã melhor, lembrando que a vida é eterna. Suicídio não resolve o problema. Como dissemos, quantos irmãos afirmam: ah, se eu soubesse a perturbação que me aguardava após o suicídio, com remorso da opção que escolheram. Meus amados irmãos, ao mesmo tempo que a gente possa sempre elevar os pensamentos aos irmãos que optaram por essa escolha, não nos esqueçamos deles, porque a nossa oração e a nossa prece para um suicida é luz no meio da escuridão que ele enfrenta. Esse irmão que suicidou, ele tem quem ama ele. Ele tem muitos ali que derramam carinho por ele. E que a gente possa ser um desses, que derrama carinho e amor a ele através da prece. Que quanto mais a gente levar o pensamento para esse irmão, mais ajudará ele a enfrentar esse momento de dor também. Porque às vezes esse irmão está tão perturbado que uma prece nossa alivia mesmo esse momento dele. Então a gente jamais se esquecer desses irmãos que precisam da nossa oração. Também lembrar que eles não estão sozinhos, tem equipes espirituais, como a gente esclareceu no nosso evangelho de ontem. Tem equipes espirituais que são preparadas para amparar e ajudar esses irmãos, para estar ali com eles também nesse momento de dor. Por mais que eles não enxerguem e eles não saibam, tem espíritos ali muito evoluídos, em nome de Jesus, que estão cumprindo a missão de ajudar esses irmãos que infelizmente passaram pela porta da ilusão, que é o suicídio. A nós, oração, prece e vigilância com esses pensamentos que temos. Bom, meus amados irmãos, eu queria trazer aqui para nós que nesta obra, eu vou mostrá-la de novo, Martírio dos Suicidas, nós encontramos, acho que todos os tipos mais ou menos de casos ou tendências que podem levar ao suicídio. Então, Almerindo, ele traz basicamente
um relato de cada motivo que às vezes a gente acha que pode ser motivo para o suicídio, que a gente acha equivocadamente. Então ele traz para a gente ver o que acontece nesses casos. Então, a todos os irmãos que desejarem saber mais minuciosamente, mais claramente sobre esse caso do ficar pensando em suicídio, ficar desejando, e essa história que de tanto desejar atrair espírito que acabou conduzindo esse jovem ali a por fim na vida. Para a gente entender mais esse caso, Almerindo ele destrincha detalhadamente, viu, meus irmãos? Aqui a gente trouxe um pedacinho dele até para a gente ter esclarecimento sobre isso. Talvez é algo que é pouco comentado, mas Almerindo destrincha detalhe por detalhe. Então, a todos os irmãos que desejarem saber como é essa questão da força do pensamento, do fluido, como o espírito às vezes ele consegue agir na nossa matéria, aproveitando às vezes do nosso fluido ali, do ectoplasma, e usando essa força para com a gente, usando para agir na matéria, Almerindo explica, e no livro A Gênese de Allan Kardec também explica, para a gente atentar a força que tem o pensamento, a força que o pensamento tem. Então tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa e deseja. Bom, meus irmãos, vou convidar todos para a gente encerrar o nosso evangelho de hoje. Lembrando que essa nossa mensagem é continuação da mensagem de ontem, 609. E é uma mensagem inspirada pelo capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 15. Bom, meus irmãos, que essa mensagem ela possa ter tocado o nosso coração. Tocado o coração para a gente mudar. Porque falar do Evangelho não é apenas com o intuito de falar das palavras lindas que o Evangelho nos traz, mas também é com o intuito de tocar o nosso coração para se transformar. Para a gente transformar a nossa forma de enxergar a vida. Então, quando a gente fala do Evangelho, lê o Evangelho, busca essas obras, que a gente acolha elas com o cunho de transformação para a gente, para tocar o nosso coração. E a gente deseja que hoje as nossas palavras possam ter tocado o nosso coração para a mudança, meus irmãos, de todos nós. Bom, essa nossa mensagem, ela também é da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da Cidade Luminares. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, e que assim seja, meus irmãos.